E aí, tudo bem? Esse vídeo é mais um da sequência de vídeos de revisões dos conceitos de matemática do ensino fundamental. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre regra de 3 simples e na sequência a gente vai ter um vídeo sobre regra de 3 composta. Então, regra de 3 é um método de resolver problemas da vida real, estabelecendo razões e proporções entre grandezas envolvidas e encontrando a grandeza que falta utilizando-se as propriedades das proporções. Então, propriedades das proporções, o que é uma proporção, a gente já viu no vídeo anterior, no vídeo de razões e proporções. Tá? Então, se está esquecido, dá uma olhadinha lá. A regra de 3 ela pode ser simples e composta, como eu falei. A simples é quando a comparação é feita entre duas grandezas somente. Por exemplo, o número de operários de uma obra e o número de dias para a conclusão do serviço. Então, se eu tenho lá, por exemplo, 10 funcionários que vão concluir uma obra em 30 dias, se eu dobrar o número de funcionários, o que vai acontecer com o prazo da obra? Então, se eu tiver 20 funcionários, eu vou precisar de X dias, e aí eu quero calcular esses X dias. Eu uso as propriedades das proporções. Estabeleço uma proporção entre a razão de funcionários 10 para 20 e a razão de dias 30 para X, e aí resolvo. O que a gente tem que tomar cuidado é que, como a gente viu também no vídeo de razões e proporções, quando você tem uma proporção, essa proporção pode ter uma relação direta ou uma relação inversa, ou seja, as grandezas podem se relacionar de uma maneira direta ou inversa. O que é isso? Só para a gente lembrar, a relação é direta quando as grandezas aumentam ou diminuem juntas. E a relação é inversa quando, ao aumentar uma grandeza, a outra diminui e vice-versa. Sempre lembrando que não basta elas aumentarem e diminuírem juntas ou de forma inversa. Elas têm que fazer esse movimento e de forma proporcional, ou seja, se elas são grandezas diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, ou seja, se uma dobrar, a outra dobra. Se uma cai pela metade, a outra cai pela metade. Se elas são inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui. Mas se uma dobrar, a outra cai pela metade. Se uma cai pela metade, a outra tem que dobrar. Tá? E isso aí é que define uma relação proporcional, ser direta ou inversa. Bom, temos uns exemplos aí, ó, por exemplo, operários e tempo de uma obra. Então, se eu tenho uma determinada quantidade de operários trabalhando numa obra, eles precisam de X dias para concluir lá uma tarefa, o que vai acontecer se eu aumentar a quantidade de operários, considerando todo o resto, exceto o prazo constante? Isso aí é um detalhe importante, tá? Você está comparando duas grandezas, mas a gente sabe que numa obra tem um monte de outros fatores envolvidos. Não interessa. Para fazer uma análise de regra de 3, você vai usar só as duas grandezas que você está interessado, se for regra de 3 simples. Se for regra de 3 compostas, tem mais grandezas, mas você vai comparar sempre 2 a 2. Então eu tomo aquelas duas grandezas e vou analisar se elas se relacionam de forma direta ou inversa. E eu vou considerar todo o resto envolvido constante. Então aqui, ó, considerando todo o resto constante, se eu aumento o número de funcionários, o que vai acontecer com o prazo para concluir uma obra? Ele certamente vai diminuir. Eu tenho mais gente trabalhando, eu vou fazer aquele serviço mais rápido. Tempo e distância percorrida. Eu estou fazendo uma caminhada, em determinado tempo eu cubro uma determinada distância. Bom, se eu tiver mais tempo disponível para caminhar, o que vai acontecer com a distância? Eu também vou caminhar uma distância maior, né? Dado todo o resto constante. Velocidade, clima, minha condição de saúde, tudo isso permanece constante. Eu simplesmente, em vez de caminhar 1 hora, vou caminhar 2 horas, mantendo a velocidade, tendo condicionamento físico para isso, tudo legal, tudo constante. O que vai acontecer com a distância percorrida? Ela vai aumentar. Eu vou caminhar o dobro do que eu ia caminhar originariamente se eu caminhasse 1 hora só. Daí se eu fizer a análise ao contrário, não pode mudar. Se você começar pela distância, olha, eu estou caminhando uma determinada distância e eu preciso de um determinado tempo para cobrir aquela distância. Bom, o que acontece se eu aumentar a distância que eu quero caminhar, mantendo todo o resto constante? Eu vou precisar de mais tempo. Eu vou precisar de mais tempo para cobrir aquela distância aumentada. Tá? Então, a regra de 3 vai ser determinada se a relação entre as grandezas é direta ou inversa, tanto faz eu começar por uma grandeza e analisar outra, ou começar pela segunda e olhar para a primeira. Obviamente tem que dar a mesma relação. Tá? Impressoras e impressos. O que acontece? Olha, eu tenho aqui
máquinas, uma quantidade de máquinas para realizar uma quantidade de impressões de papéis, folhas A4, por exemplo, impressas. Bom, se eu aumentar o número de máquinas, o que vai acontecer com o número de impressos? Vai aumentar também, né? Se eu tenho uma impressora trabalhando ali 8 horas por dia para gerar uma quantidade de impressos, se eu puser uma outra impressora igualzinho, tudo mais constante, e puser a segunda impressora ali para trabalhar, eu tenho 2 impressoras agora, eu vou ter o dobro de quantidade de impressos no mesmo tempo, nas mesmas condições. Tá? Velocidade e tempo. Eu tenho aqui uma velocidade, eu estou andando na estrada a uma certa velocidade e eu cubro um determinado percurso num certo tempo. O que acontece se eu aumentar a velocidade que eu estou fazendo no momento? Eu vou reduzir o tempo necessário para cobrir o percurso, tudo mais mantido constante, inclusive o tamanho do percurso. Né? Então, se eu olhar só para a velocidade e tempo, a relação entre eles é inversa. Se eu estou fazendo uma determinada velocidade e preciso de um certo tempo para cumprir um percurso, se eu aumentar a velocidade, eu vou diminuir o tempo necessário para cumprir esse percurso. Legal? Então, é isso aí. Então, os conceitos básicos são esses. A regra de 3 é simples. Se eu tiver 2 grandezas somente relacionadas. Se eu tiver mais de 2 grandezas, ela é composta. E aí eu vou analisar sempre 2 a 2 as grandezas para determinar se elas têm uma relação direta ou inversa. E eu preciso prestar atenção, e aí é o contexto do exercício que vai dizer se essas grandezas variam de forma proporcional. E se não for proporcional, não pode usar a regra de 3. Agora vamos ver 2 exemplos de questões envolvendo regras de 3 simples que você pode encontrar aí na sua prova de vestibular ou concurso público. Primeiro diz o seguinte, olha, um carro faz 12 km com 1 litro de gasolina. Quantos litros preciso para rodar 240 km? Então, eu tenho 2 grandezas, né? A quantidade de gasolina, que eu vou chamar de G, e a quantidade de quilômetros que eu vou rodar com o meu carro, uma determinada quantidade de gasolina. Ele diz que 1 litro de gasolina eu consigo rodar 12 km. Eu quero saber quantos litros eu preciso para rodar 240 km. Primeira coisa que a gente precisa analisar é se essa relação é direta ou inversa. Então, olha, o que acontece se eu aumentar a quantidade de gasolina disponível, considerando todo o resto constante, o consumo, a velocidade, as condições da estrada, tudo mais permanece constante, eu simplesmente aumentei a quantidade de gasolina disponível no tanque do meu carro. O que acontece com a quantidade de quilômetros que eu consigo rodar? Ela vai aumentar também, com certeza. Eu podia fazer a análise ao contrário, se eu reduzir a quantidade de gasolina, aí vai reduzir a quantidade de quilômetros. Tudo bem, elas estão se movimentando na mesma direção. Então, tanto faz você raciocinar aumentando ou diminuindo a quantidade da primeira grandeza. O que importa é saber se a segunda grandeza vai acompanhar ou vai se deslocar na direção contrária. E aí aqui eu tenho uma regra de 3 simples, porque são 2 grandezas, e direta, porque elas se deslocam na mesma direção. Então eu vou fazer uma proporção. Então eu vou estabelecer aqui uma proporção. 1 litro de gasolina está para X litros de gasolina, assim como 12 quilômetros estão para 240 quilômetros. E vou usar a propriedade das proporções, o produto cruzado, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 1 vezes 240 tem que ser igual a 12 vezes x. Tudo aqui eu vou tirar que x é igual a 240 dividido por 12, que dá 20 litros. Para rodar 240 km, eu preciso de 20 litros de gasolina. Legal? Um exemplozinho simples, mas só para a gente fixar essas ideias aí, esses conceitos. Depois vocês vão fazer mais exercícios lá na lista de exercícios que eu vou disponibilizar. O segundo exemplo diz o seguinte, olha, se eu tenho 12 operários que fazem uma obra em 5 dias, quantos dias serão precisos para 15 operários completarem a mesma tarefa? Vamos lá, eu tenho operários, e ele diz aí que são 12. Esses 12 operários precisam de 5 dias para completarem uma tarefa. Ele quer saber quantos dias vão ser necessários para que 15 operários completem a mesma tarefa. O que acontece? Eu começo sempre a analisar pela grandeza que tem a incógnita. É mais fácil para você raciocinar. Então essa é a dica que eu deixo. Primeiro eu vou olhar para a quantidade de dias. Quanto mais dias eu tiver disponíveis, mais ou menos funcionários eu preciso para completar a mesma tarefa. Menos funcionários, né?
Se eu tenho 10 dias para completar uma tarefa, eu vou precisar de uma quantidade de funcionários. Se eu tiver 20 dias disponíveis, eu preciso de menos funcionários. Não preciso de tanta gente trabalhando, porque eu tenho mais dias disponíveis. Então, elas são inversamente proporcionais. Daí eu vou estabelecer a proporção da seguinte forma. Ó. Eu faço primeiro a razão da grandeza que tem a incógnita. 5 está para x. Assim como, aí eu olho para outra. Ela é inversa, então eu tenho que inverter os números. O 15 vem para cima e o 12 vai para baixo. Agora, elas são diretamente relacionadas. Se elas eram inversamente relacionadas, eu inverti, agora elas são diretamente relacionadas. Aí eu uso a propriedade das proporções, o produto cruzado. Então, eu vou ter 15x igual a 5 vezes 12, 60. X vai ser igual a 4. Então, eu preciso de 4 dias para completar a mesma tarefa, a mesma obra, usando 15 operários dessa. Legal, né? Isso ajuda a gente pra caramba. É o assunto que mais aparece em provas de vestibulares e concursos públicos. Então, fica ligado, você tem que entender isso direitinho. E a maneira de você ficar automático nesse procedimento é fazendo muito exercício. Então, pega lá as listas de exercícios que eu disponibilizo na plataforma, profedraleite.com.br e treina pra caramba para você ficar rápido e não se enganar nessas questões aí que não costumam ser difíceis. No mais, se você ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Eu vou tentar esclarecer sua dúvida. Se você gostou do vídeo, te ajudou de alguma maneira, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Eu te vejo na sequência de vídeos aqui no canal. Não perde não.